Isso. Bom dia, né, pessoal? Tinha esquecido aqui da gente iniciar a gravação da nossa aula, mas enfim, desculpa, tá, Tatiane? Só um instantinho. Retomando aqui, né, gente? A gente estava falando da temática da jurisdição constitucional na aula passada, né? Essa aí é a grande temática, tá? Que a gente vai estudar, analisar durante o semestre, tá ok? E assim, é bem relevante, né? A gente tem em mente que essa ideia da jurisdição constitucional, ela não diz respeito unicamente ao controle de constitucionalidade das leis e atos normativos, né? Tanto é que vocês percebem que a nossa disciplina ela está estruturada em 3 unidades e que a gente tem ali numa unidade inicial a interpretação, a hermenêutica constitucional, né? Na unidade 2, as ações constitucionais, tá certo? Então, tudo isso faz parte, né? Tudo isso está aí abrangido pela ideia da jurisdição constitucional, tá certo? Englobado na ideia de jurisdição constitucional, tá? Então, não é efetivamente só esse controle de constitucionalidade das leis e atos normativos, tá? É muito relevante também a gente estudar o que a gente chama da tutela constitucional das liberdades, né? Ou seja, há de se considerar que a gente está estudando aí um dos ramos do direito, que é do direito público, né? O direito constitucional, tá certo? Então, assim, geralmente a gente vai ter, né, pessoal, como polo passivo dessas ações, né, dessas nossas tão caras, né, tão valorosas ações constitucionais, tá? Na outra ponta, ou em geral, né, no polo passivo, a gente vai ter o quê? Em geral, é um ente público, tá certo? Então, assim, muito relevante a gente lembrar dessa tutela constitucional das liberdades. Quando eu falo tutela constitucional das liberdades, né? A questão das ações constitucionais, né? Que foram consagradas, que foram garantidas, asseguradas por muitas lutas, né? Por muitas conquistas, nos tempos mais remotos, tá certo? Como o habeas corpus, tá? E aí, mais contemporaneamente, a gente tem a ideia do mandado de segurança, seja ele individual ou coletivo, né? O habeas data, tá certo? A ação popular, o mandado de injunção, tá? É a ação civil pública. São essas ações que fazem parte, né? Que estão aí inseridas nesse rol das nossas ações constitucionais, da nossa tutela constitucional das liberdades. Mas aí eu estava perguntando a vocês, e quanto ao controle de constitucionalidade, tá? Esse controle de constitucionalidade, a gente tem que ter em mente, né? Vai ser objeto aí do nosso estudo, que ele não acontece só no âmbito do Supremo Tribunal Federal, né? Que é o órgão ali da jurisdição máxima no Brasil, tá? Ele também vai ocorrer no âmbito dos tribunais de justiça, como a Tatiane respondeu aí, né? Ela colocou aqui no chat, por exemplo, e eu estava perguntando com base em qual parâmetro, né? Pessoal, esse controle de constitucionalidade, ele ocorre com base em qual parâmetro ele ocorre nos tribunais de justiça? A Tatiane colocou aqui, né? A resposta dela. Constituição estadual, certo? É isso mesmo, tá? Então, a gente vai ter a oportunidade, né, de fazer esse estudo, tanto desse controle de constitucionalidade, né? E aí, enfim, os modelos que influenciaram, né, o surgimento e essa modalidade de controle, de certa maneira, mista, né, híbrido, adotada no Brasil, tá? Esse modelo de controle concentrado e modelo de controle difuso, que a gente vai estar estudando durante esse semestre, né? É bem relevante aí a gente ter essas considerações iniciais. Mas Tatiane, Sara Gomes, Sara Jéssica, Ana Larissa, por que eu falo, pessoal, nesse controle de constitucionalidade das leis e atos normativos? O que eu falo aí nesse controle? Vocês estão visualizando aqui o slide? Esse segundo slide? Ok, perfeito. Olha aqui, a gente colocou, né, o direito constitucional 3, teria um objeto de estudo, tá? Gente, essa disciplina, né, é bom que a gente fale um pouco de Constitucional 3, e que anteriormente ela recebia a denominação de processo constitucional, tá certo? Só para falar um pouco da autonomia, né, dessa disciplina, porque é sempre importante
vocês terem uma noção, né, de como é que como é que foi evoluindo, né, esse estudo aí do direito processual constitucional, tá certo? Inicialmente a gente vai comentar que, na verdade, a disciplina ela é um desdobramento. É um desdobramento de quê? Acho que na aula passada a gente já começou a falar aqui. Alguém lembra? A Sara Gomes, Giovana, bom dia, Giovana. Vocês lembram? Na aula passada a gente comentou rapidamente. Alguém quer falar aqui no chat? Gente, a disciplina de processo constitucional, né, hoje conhecida como Constitucional 3, tá? Ela é um desdobramento da TGP, tá certo? E do direito constitucional propriamente dito, né? A questão do interesse, né? Desses valores que vão ser tutelados, que vão ser protegidos por meio desses instrumentos, dessas ferramentas que a gente vai estar estudando, tá? Mas ela é também considerada um desdobramento da teoria geral do processo. Então, lembrar que a gente falou, Sara Gomes, na aula passada? Muito bem. Por quê, pessoal? Porque vocês que já estudaram, já passaram lá pela TGP, muito ali no início do curso. Alguém lembra? Na aula passada a gente também chegou a falar rapidamente sobre esse aspecto. É bem relevante falar. Por exemplo, quando a gente trata de jurisdição, né, naquele sentido de competência jurisdicional, né? Competência para atuação, por exemplo, competência funcional, tá? Existe até um princípio que fala da conformidade funcional. Quer dizer, o juiz natural, né? A gente poderia também assim fazer a semelhança ao juízo natural, não é? Se eu perguntasse a vocês, compete originariamente a quem, pessoal, julgar, né? Processar e julgar as ações diretas de inconstitucionalidade, tendo como parâmetro a Constituição Federal, originariamente compete a quem, né? Esse processamento e julgamento das ações de controle concentrado, né? Tendo como parâmetro a Constituição Federal. A Sara colocou aqui, ao Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Então, gente, a gente está falando, vocês estão observando, ó, o que vem da TGP, né? Daquele conhecimento da TGP. Vem a organização judiciária, que vocês já estudaram, né, em outros momentos, tá certo? E aí, nesse sentido, é muito importante a questão de fazer uma leitura, né, aí daquelas competências estabelecidas lá na Constituição, do Poder Judiciário, a partir do artigo 92, sobretudo, especialmente, né, do 101, 102, aqui no Supremo Tribunal Federal, tá certo? Então, assim, o que é que a gente aproveita lá da TGP? A ideia de organização judiciária, né? A ideia das garantias, né? Vocês já estudaram esses conteúdos, as garantias aos membros da magistratura, do Ministério Público, né? Tudo isso vai girar em torno desse contexto, dessa atuação também que a gente vai estar estudando esse semestre aí no nosso conteúdo, né? A competência compete originariamente ao Supremo, né? Exercer o controle de constitucionalidade da lei em tese, né? Por meio dessas ações da ADI, da ADC, da ADPF. Tá claro, pessoal, até aqui? Qual é esse conteúdo que a gente absorveu aí da teoria geral do processo também. E aí, nesse sentido, a disciplina ela ganha autonomia, né? Ela ganha uma autonomia científica, existem os princípios da interpretação da unidade da Constituição, da interpretação constitucional, que se chama hermenêutica constitucional, que a gente vai estar abordando aí durante a nossa primeira unidade, tá certo, gente? Esse aí é um conteúdo que faz parte, né, aí da nossa disciplina. Tá ok, pessoal? Até aqui, tudo bem? Gente, aí essa disciplina, por exemplo, aqui no no estado do Ceará, ela foi inicialmente, né, abordada, ela foi inicialmente estudada ali no âmbito da Universidade Federal do Ceará, tá certo?
o professor, né, que titularizou aí a disciplina, o professor Willy Santiago Guerra Filho, tá? E aí levou a disciplina lá para o âmbito da graduação, e depois a disciplina ela ganha sua autonomia, né? Quando é que a gente pode dizer, Sara Gomes, né, que uma disciplina, ou então a Tatiane, né, Giovana, Ana Larissa, uma disciplina ela tem esses contornos científicos? Quando é que a gente pode dizer que uma disciplina, um ramo do direito, né, ele ganha esse contorno, essa conotação de cientificidade? Cientificidade. Estudar consciência, né? O que é que eu preciso saber para dizer que um ramo do direito, ele se tornou também um ramo próprio para, enfim, como vocês, exatamente, como vocês vão estudar na monografia, né, eventualmente algum instituto do direito que vocês vão pesquisar e vocês vão elaborar todo um pensamento, um raciocínio, e que vocês vão, como a Tatiane colocou aqui no chat, né, olha lá, abordar os princípios próprios. Exatamente, Tatiane. Então, pessoal, a gente pode dizer, né, que a nossa disciplina, ela ganhou realmente esse contorno científico, tá certo? Quando começou a ser estudada aí nos cursos da graduação, né, como uma disciplina específica, a gente sempre faz essa consideração aí no início do semestre, tá? E quando ela tem suas regras, né, como a Tatiana colocou, suas regras e seus princípios próprios, né, é o que a gente chama de estudar de maneira sistematizada, pessoal, no instituto. Vocês que vão, por exemplo, estudar, enfim, a guarda compartilhada, o Instituto da Guarda, lá no TCC 1, né, no TCC 2, tá certo? E que vão abordar, por exemplo, né, só estou trazendo aqui para ilustrar, tá? Os princípios do direito da infância e da adolescência, tá? Então, por exemplo, vão estudar necessariamente, né, o melhor interesse do menor, a primazia do interesse do menor, tá certo? Então, necessariamente são princípios próprios, né? Que a gente vai ter aí nas disciplinas, nos vários ramos do direito, tá certo? Como aqui no processo constitucional, a gente vai falar, né? Processo constitucional, Constitucional 3, né? Basicamente a mesma coisa, né? Do devido processo legal, são princípios processuais, tá? A gente não vai especificamente passar por esse estudo aí, pormenorizado, mas vocês já viram na TGP, né? E já sabem que eu tenho que ter uma ampla defesa contraditória, o devido processo legal, tá certo? O acesso à justiça, enfim, né? A instrução probatória, o juízo natural que tem que ser respeitado, tá? Isso necessariamente repercute aí no âmbito das ações constitucionais também. Gente, alguma dúvida até aqui, pessoal? Yoshiharu, se quiser falar no chat, a Sara, Jéssica, Giovana. Tá dando para entender nesse ritmo? Ok, Sara. Prof, eu tô prestando atenção, tá? É só porque você já falou meu nome várias vezes e eu tô ajeitando as coisas porque eu vou pro estágio. Aí fica difícil de ficar falando, mas eu tô prestando atenção em tudo, viu? Não, tranquilo, tá bom. É só para realmente esse feedback, essa devolutiva de vocês é importante nesse momento da aula, né? Porque como é uma aula que não é presencial, tá? A gente se preocupa aí em relação à compreensão de vocês. E eu pretendo participar mais, porque como começaram agora as aulas, eu ainda estou me organizando. Tranquilo, Giovana, vai dar certo, tá bom? Obrigada. Obrigada aí pela devolutiva. Então, pessoal, a gente, né, faz todo esse estudo que é muito relevante, tá? É muito relevante tomando em conta esse contexto, né, Tatiane? Eu sei que vocês já têm uma visão crítica, né? Certamente vocês já conseguiram formar essa visão crítica, né? Porque pelo menos vocês já estão aqui pela organização, né, a estrutura do nosso currículo, pelo menos vocês já devem estar no 8º semestre, né, alguns até mais adiantados, outros, enfim, alcançando aí o 8º semestre do curso, tá certo? Então, assim, pessoal, a gente tem essa visão, né, como a Giovana falou, que vai participar mais ativamente, e essas discussões, elas serão travadas aqui na disciplina, né, porque são questões bem
relevantes, né? Por exemplo, aqui nesse momento que a gente está vivendo, né, no nosso, na verdade, nesse momento mundial, né, que a gente está vivendo dessa crise sanitária em razão dessa pandemia, não é, do coronavírus, tá certo, gente? A gente se depara aí com uma situação, né? Muitas vezes, pessoal, a gente vai estar trazendo esses aspectos aí para comentar na aula. Por quê? Porque são relevantes, né? É um contexto que a gente vivencia, tá? E que já chegou ao Supremo Tribunal Federal, né? O fato de que como o governo federal, ele estava gerenciando a crise sanitária, né? Se haveria uma autonomia, e essa DPF chegou ao Supremo lá em meados de abril do ano passado, né, 2020, para que os ministros chegassem a dizer, o ministro relator, o Alexandre de Moraes, que sim, os estados podem gerenciar esta crise que a gente está vivenciando, né? Tem essa autonomia, e vocês realmente estamos acompanhando com esse novo decreto aí, que foi emitido pelo governador do estado aqui, né, que já limita, por exemplo, o horário de funcionamento, né, dos estabelecimentos comerciais, tá certo? Sobretudo bares, restaurantes, o comércio em geral, né, pessoal? É tudo numa tentativa de minimizar, né, e tentar conter muito essa disseminação aí desse coronavírus, tá certo? Então, assim, tá claro que a gente vai também tentar debater, né? A gente vai tentar fazer essa análise crítica, porque, vejam bem, se eu perguntar a vocês, e aí é um ponto que está até no nosso slide aqui, ó, tribunais constitucionais, né? Tribunais constitucionais, o que vem a ser um tribunal constitucional, Tatiane, Sara Gomes, Sara Jéssica, Ana Larissa? O que é um tribunal constitucional, pessoal? Por que ele existe, né? Por que a gente fala hoje em neoconstitucionalismo? Será que a gente... Até na aula passada a gente fez essa colocação aqui, né? Pontuou. Será que eu ainda estou naquele momento, né? Do Estado liberal, tá certo? Ali do início do século XVIII, tá? Em que, século XVIII, XIX, eu ainda tinha, né, uma visão muito estrita, uma visão muito limitada do que era o direito? Muito bem, Tatiane. Não, evidentemente que não, né? A gente está falando, o paradigma hoje é o pós-positivismo, né, gente? O que é que vocês entendem? Tem até lá na nossa nota de aula também, né? A ideia de neoconstitucionalismo, a ideia de pós-positivismo. Gente, é importante falar que esse pós-positivismo, ele só veio a ter uma demarcação temporal, né? Um limite, né? Um marco temporal. Isso, a gente vivencia, né? Tenta vivenciar esse estado social. Exatamente, Tatiane. Muito importante foi o marco nosso, a redemocratização, né? Com a promulgação da nossa Constituição Federal, né? Aquela que está ali no topo do nosso ordenamento jurídico. Quer dizer, o apogeu que a gente tem relativamente, Tatiane, à nossa Constituição, né? A nossa lei suprema, a nossa lei maior, tá certo, pessoal? Por isso a gente fala tanto, né, Tatiane? Mas, assim, só para não deixar de mencionar, esse marco temporal só foi alcançado, pessoal, no pós-Segunda Grande Guerra Mundial, né? É quando o homem começa a ter consciência, olha lá, com a Assembleia Geral das Nações Unidas, né? A Declaração dos Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá certo? Essas reuniões, né, que ocorreram, e a criação da ONU. Então, assim, a gente não pode falar... O que é que eu quero que vocês entendam? A visão que a gente tem hoje de direitos humanos, né, de direitos fundamentais, não é a mesma visão que, evidentemente, né, houve uma grande evolução considerável, e a gente ainda está, né, buscando alcançar esses direitos humanos, alcançar esses direitos fundamentais da melhor forma possível, efetivar esses direitos fundamentais. Esse aí é o cerne, né, dessa jurisdição constitucional, a efetivação desses direitos, tá certo? Então, assim, gente, não é a mesma visão que a gente tinha, por exemplo, na Idade Média, né, pessoal? Isso aí tem que ficar bem claro para a gente, que houve essa evolução, né? E que esse marco temporal,
ele só começou realmente no pós-Segunda Grande Guerra Mundial, né? Com aquela ideia que eu falei aqui na aula passada para vocês, da valorização do homem enquanto sujeito de direitos, da valorização da sua dignidade de pessoa, né? Enquanto pessoa humana, tá? Dignidade da pessoa humana. A gente já acredito que até chegou a mencionar, não precisaria nem que o valor, a ideia de dignidade da pessoa humana estivesse expresso lá na nossa Constituição Federal, né? Estivesse previsto na nossa Carta Magna, para eu saber que contemporaneamente, hoje em dia, né? Eu tenho que respeitar, eu tenho que, na verdade, materializar, né? Eu tenho que efetivar essa concepção, essa noção ética, né? Que o gênero humano, aqui pertence ao gênero humano, tá certo, pessoal? Então, não é a visão, por exemplo, se eu perguntasse a vocês, qual foi o primeiro documento, né, mundialmente conhecido, falado, em que se considera que houve uma ideia, né, inicial de previsão de direitos humanos? A gente poderia falar na Magna Carta ali do rei João Sem Terra, né, 1215, olha lá, século XIII, pessoal. Mas não necessariamente é nessa concepção, com certeza, né, precisamente, não é nessa visão contemporânea que a gente tem, né, do pós-Segunda Guerra Mundial. Tá claro, pessoal, que eu tô falando aqui, não é, né, porque as mulheres não tinham direitos, tá certo? Havia a sujeição, né, ok, Tatiane, a escravidão, tá certo? Então, assim, a noção de liberdade, a noção dos direitos era totalmente discrepante do que a gente tem hoje, tá? Então, assim, a gente pode falar em teoria dos direitos fundamentais, tá? E a Tatiane que está estudando aí, né, essas noções também, sobretudo na visão contemporânea, tá? Com esse marco temporal, que é o pós-positivismo, o pós-Segunda Guerra Mundial, tá certo, pessoal? Pós-Segunda Guerra Mundial, somente, né, com essa visão da dignidade da pessoa humana, né? É que a gente tem ali o início dessa construção da teoria dos direitos fundamentais, né? É claro que as revoluções mundiais que ocorreram ali no século XVIII, né? Final do século XVIII, Revolução Francesa, Revolução Americana, né? 1776, a partir da qual a gente tem ali a criação depois, né, do Estado americano, tá certo? E toda a ideia da construção também, em 1787, dessa Constituição Americana, é claro que isso contribuiu, tá certo? Mas a visão, né, de pós-positivismo, de neoconstitucionalismo, o marco temporal é o pós-Segunda Guerra Mundial, tá certo? Gente, o que é neoconstitucionalismo? Tatiane, Sara Gomes, alguém queria falar um pouco? Ou então, o que é que eu posso entender, pessoal, por constitucionalização dos direitos? Constitucionalização dos direitos. Por exemplo, se eu pegar ali a ideia, por exemplo, da união estável, né? Sara, Ana Larissa, Sara Jéssica, Tatiane, da união estável. Trazendo um pouco aqui, né, do direito das famílias. Será que eu só vou entender, né, e falar, abordar a questão da união estável, tá certo? Por meio do estudo do direito civil propriamente dito, ou considerando a interpretação literal gramatical, né, que preponderava lá pelos idos de 1803, com o Código Civil francês do Napoleão? O que é que vocês me dizem disso, pessoal? Vamos lá? Bora lá participar um pouquinho, por favor? Certamente vocês têm essa ideia. A Sara Jéssica colocou aqui que não, né? Não é mais essa ideia. Por quê, gente? Alguém gostaria de falar aí no microfone? Participar? A Sara colocou aqui a matéria, a Sara Jéssica, né? Constitucional. Justamente, doutora Sara Jéssica. Ora, eu passei, gente, de um paradigma de estudos, né? Que deixa de ter. Hoje, à luz da Constituição, muito bem.
E aí, Tatiane, você tinha falado dos princípios, né, nas disciplinas e tudo, quando a gente estuda cientificamente, né, a gente tem a normatividade dos princípios também. Direito, pessoal, aquela visão, né, direito não é só lei, né, até o Miguel Real, direito, a norma é a integração normativa, o que é o direito? É a ciência do direito, é a integração normativa entre fatos e valores, né? Então, pessoal, na teoria dos direitos fundamentais, né, foi preconizada pelos estudiosos, o Alex, por exemplo, né, do Working, tá? Que falam nessas teorias, né? São precursores dessa teoria também. O nosso próprio professor Paulo Bonavides, né? Saudoso professor Paulo Bonavides também, que nos deixou aí também nesse ano passado, né? Gente, tive a honra, inclusive, de ser aluna, né, do professor Paulo Bonavides ali nas disciplinas do mestrado, tá certo? Então, assim, pessoal, são precursores, né? São estudiosos que falam da teoria dos direitos fundamentais. O que é essa teoria dos direitos fundamentais? É dizer para a gente que a gente não está, né, Sara Jéssica, como você colocou, amparado mais só na ideia de lei, né? O juiz não é mais um juiz boca da lei, como, né, era o que dizia a teoria do Montesquieu, né, pessoal? Naquela época lá do Estado liberal, como a Tatiane colocou aí também. O Estado liberal que se caracteriza por ser um Estado absenteísta, né, ausente. É muito aquela visão inicial dos direitos fundamentais de primeira dimensão, de primeira geração. Quer dizer, os direitos de liberdade. O Estado ele não vai intervir muito nas relações privadas, ainda considerando, né, se considerar essa concepção de Estado liberal. Tá claro, gente? Então, como a Sara Jéssica colocou aqui, né? Deixa eu ver que ela colocou no chat. E a Tatiane, né, também. A matéria é preciso interpretar as leis à luz da Constituição. Justamente, né, Tatiane e Sara, porque a nossa Constituição, pessoal, ela não é só uma lei propriamente dita, né? Como uma lei na sua acepção técnica, né? Ela é uma norma que traz sobretudo o quê, pessoal? Sara Gomes, Sara Jéssica, Ana Larissa. A gente está fazendo hoje um retrospecto, né? Vocês estão observando aqui que a gente precisa, né, para poder realmente iniciar esses estudos aí da disciplina, tá? Bora, gente. A Constituição traz o quê? Sobretudo, valores, né? Valores, além de não... Exatamente, Sara Gomes, muito bem. Traz princípios e garantias, né? Olha lá, se eu falo que eu tenho... E aí a gente já vai trazendo para a nossa disciplina, né? Necessariamente, já vai vinculando a esse conteúdo, interrelacionando, tá bom? Se eu falo, né, Sara, que desde aquelas revoluções inglesas, né, que ocorreram, e onde foram alcançadas garantias lá pelos idos de 1600, as garantias da nossa liberdade de locomoção, tá certo? Dos atos ingleses, né, que consolidaram, sobretudo, a garantia do habeas corpus, eu falo necessariamente que eu tenho o direito à liberdade de locomoção, né? O que é essa liberdade de locomoção? É o ir, o vir e o permanecer, tá? E como a Sara colocou aqui, pessoal, eu tenho direitos e eu tenho garantias. Então, gente, Tatiane, o que é essa ideia de Constituição? Por que eu preciso da Constituição, né? Porque quando eu falo, sobretudo, em democracia, ó, teoria dos direitos fundamentais, a Sara já colocou aqui, eu preciso ter garantidos direitos, né, fundamentais, tá certo? Eu preciso ter assegurado esses direitos fundamentais, né? Ou seja, eu preciso de ferramentas, eu preciso de mecanismos. Quem é que vai assegurar esses direitos fundamentais nessa noção que a gente tem, numa visão aí que o Brasil enfim, adepto dessa fonte do direito, né, da ideia do civil law, né? Porque a gente segue muito uma cultura do que está positivado. Mas o que é que está positivado na nossa Constituição? Para que serve essa Constituição? Bora lá, gente. Pessoal, esse semestre está
Não está ligando muito o microfone, não. Vamos lá, pessoal. Alguém gostaria de falar? A Tatiane colocou aqui no chat, ó, garantir os direitos fundamentais. Isso, exatamente, né? A gente fala num Estado democrático constitucional, né? Mas essa Constituição, ela vai, em primeiro plano, Tatiane, fazer o quê? Ela é um documento que organiza o quê, gente? Organiza o Estado. Muito bem, Tatiane, justamente, organiza o nosso Estado, né? E aí, como a Sara colocou também aqui, traz os nossos, além de organizar o nosso Estado, a nossa federação, nosso Estado, o nosso pacto federativo, que inclusive é cláusula pétrea, né, pessoal? A forma federativa de Estado, a gente vai falar aí dessa ideia, isso aí é essencial também. Eu sei que eu estou aqui, né, jogando que eu digo, né, trazendo muitas ideias para vocês hoje, mas é porque são ideias essenciais para a nossa disciplina, para esse contexto, tá certo? Por exemplo, quando a gente fala Estado federal, eu tenho as competências federativas, né? Tem várias obras. Isso é muito relevante a gente saber, porque a gente vai ter que ter uma noção o que é competência da União para legislar, por exemplo, né? E se um Estado estiver atuando nessa competência, essa lei estadual, ela pode ser considerada o quê? Inconstitucional. Então, a nossa Constituição, né, como a Tatiane muito bem colocou aí, pessoal, ela vai organizar o nosso Estado, né? Nossa forma federativa de Estado. E além de trazer essa organização estatal, pessoal, ela ainda traz, né, a organização que é desse Estado como um todo, que é dos poderes constituídos, né, dos poderes instituídos. Poderes esses que a gente vai observar o quê, doutora Tatiane? Me desculpe aí a questão de usar, né, doutor, doutora, mas enfim, eu tive também a oportunidade de aqui na nossa universidade, ter sido aluna do professor Agapito Machado, né? Nosso juiz aqui titular da 21ª Unidade da Justiça Federal. Vocês conhecem o professor Agapito? Eu já ouvi falar muito bem dele. Ótimo, Sara. Pois, Sara, e na verdade todos, né, os colegas aqui, Tatiane. Pronto, eu vou fazer só um parênteses aqui na nossa aula para a gente, né, não deixar de falar, de mencionar as oportunidades que vocês têm aqui, pessoal. Realmente, e aí vocês certamente, né, se Deus quiser, vão ter essa oportunidade ainda, né, quando tudo se normalizar, né, quando a gente puder realmente voltar para as nossas atividades presenciais. Tomara que isso chegue logo. Mas, assim, o doutor Agapito, né, o professor Agapito, que é juiz federal, ele é titular da 21ª Unidade do Juizado Especial Federal, que fica aqui no Bloco Z, na universidade, Sara e Tatiane, por exemplo. Gente, quando eles realmente ainda não retornaram, né, às atividades presenciais, mas quando vocês puderem, e quando a gente retornar, né, quando eles retornarem com essas atividades, né, e vocês puderem assistir a uma audiência, né, isso aí é liberado para os alunos, tá, aqui da universidade, vocês assistam às audiências. Por quê? Porque audiências de instrução. Geralmente, o polo passivo vai ser quem aqui na Justiça Federal? O que é que vocês acham? Tem alguma ideia? No âmbito da União? Geralmente, pessoal, a gente vai ter no polo passivo, né, dessas ações que tramitam aqui no juizado, o INSS, né, Instituto Nacional de Seguro Social. Então, são muitas pessoas, né, muitos beneficiários, pessoas que buscam um benefício social, um amparo, né, uma aposentadoria, e o INSS, por exemplo, não autorizou, né, não liberou aquele benefício, e as pessoas vão, e muitas vezes vão apelar para, aí, Sara, Tatiane, Sara Jéssica, isso, doutora, autarquia federal, exatamente. Assim como o DENOX, Sara, o
o polo passivo é federal, no âmbito, né, da Justiça Federal, tá certo? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? As pessoas vão argumentar, nós vamos argumentar, nós, enquanto advogados, e é isso que eu quero que vocês tenham a ideia, né? Na nossa petição inicial, né, Tatiane, Sara Jéssica, eu estou gostando muito da participação de vocês no chat, né? Vocês estão bem aí, concatenadas aí com a ideia, né, desse constitucionalismo, desse neoconstitucionalismo, certo? Bem antenadas aí nessa ideia. Aí eu só quero que a gente tenha mais a noção de que tudo que a gente está falando aqui na disciplina, pessoal, é para ser aplicado no nosso dia a dia, né? É para ser aplicado no escritório de vocês, no estágio de vocês, como a Giovana vai para o estágio, tudo. Se eu não arguir, por exemplo, pessoal, se eu não fundamentar, né, o direito do meu cliente, certo? Por isso é muito importante a petição inicial, que vocês vão estar estudando aí na época nas disciplinas de estágio, devem com certeza já estar... Alguém aqui já está nos estágios? Possível... A Tatiane já está nos estágios, né? Estágio 4, estágio 5. É muito importante ter a noção de que a ideia... Olha aí, a Tatiana, estágio 4. Perfeito, já está aqui nas turmas do EPJ, né, Tatiane? Então, gente, vocês vão ter a noção de que vocês vão ter que fundamentar, né, o direito, o posicionamento, a argumentação do direito do nosso cliente são praticamente todas as turmas à distância, realmente, Tatiane. Mas dá para ter alguma noção, porque o que importa realmente é a peça, pessoal, é a inicial, né? Lá no meu mandado... Ah, sim, Sara. Ah, é a Sara. Né? Exatamente, estagiou com o doutor Marcos Vinícius, né? Salvo engano, ele é substituto, enfim, outro, isso, da unidade, né, Sara? Então, assim, gente, é muito relevante como vocês vão fundamentar a peça do cliente, né? Isso aí é validado aonde? Qual é a nossa lei maior? É a Constituição. Certo? Se eu não estou fundamentando o direito no meu cliente na Constituição, muito provavelmente, Tatiane, Sara, Jéssica, eu não vou ter como fazer chegar, né, o direito do meu cliente ao Supremo Tribunal Federal. Vocês estão entendendo, pessoal? Como é que eu vou demonstrar uma repercussão geral, né, nessa matéria, nessa questão que se diz constitucional, né? Então, assim, lá no âmbito da Justiça Federal, os advogados também vão fundamentar no direito à vida, né, que está na nossa Constituição, no direito à saúde, certo? Então, para o quê? Tentar obter do INSS, não é? A autorização, quer dizer, a obtenção mesmo, propriamente dita, de um benefício, seja ele um benefício previdenciário, né, uma aposentadoria, seja um benefício assistencial, tá certo, gente? Vocês sabem aí, falando um pouco, né, dessa conotação econômica, que a gente ainda está muito longe, né, nos índices de desenvolvimento humano, de alcançar uma sociedade com um mínimo de dignidade para essas pessoas, né, sobretudo os idosos, né, as pessoas com deficiência, tá certo? De dignidade da pessoa humana nos índices, até nos índices mesmo de desenvolvimento humano, né? Aquela ideia. Não adianta o governo central, a União pregar que a gente precisa de crescimento, né? E aí a ideia do crescimento econômico, se a gente não alcançar também esse desenvolvimento, né? O crescimento, ele traz uma conotação quantitativa. A ideia econômica propriamente dita do Estado. O desenvolvimento é a qualidade de vida, né? A qualidade de vida da nossa população, que ainda está muito longe do ideal. Tá certo, gente? Então, a gente voltando um pouco aqui, tá claro para vocês que realmente, né, os direitos humanos, existe toda uma teoria dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, né? Que foi construída, sobretudo, com uma demarcação temporal do pós-Segunda Grande Guerra Mundial, porque é quando o homem tem essa noção, essa concepção de que
uma pessoa com seus direitos, com a sua ética, né? Quando a gente fala em ética, a essência do gênero humano é a dignidade da pessoa humana, né? O ser humano ele tem que ser tratado na sua dignidade. Ter um tratamento digno é alcançar determinados valores, né? É efetivar esses valores. Sara Gomes, pessoal, o que é que vocês acham, né? Que a gente tem que alcançar em termos de valores sociais, por exemplo, onde estão alicerçados esses nossos direitos humanos, esses nossos direitos sociais? Quem é que pode me dizer? Aí na nossa Constituição, na Constituição de 88, né? Na Constituição da Redemocratização Brasileira. Eu tenho até um livrinho para indicar a vocês, tá certo? Alguém gostaria de participar? Bora, gente. Tatiane. Onde estão os nossos direitos fundamentais, a nossa Constituição? Bora lá, pessoal. No artigo 5º? Isso mesmo, doutora Sara. A partir do nosso artigo 5º, né? A partir do nosso artigo 5º, Sara Gomes. E não só no artigo 5º, né? Mas no artigo 5º ao artigo 17. Isso, Sara Jéssica, tô gostando de ver, obrigada, pessoal. Não me deixem só, aqui falando só, por favor. Sara Jéssica colocou aqui, no artigo 6º, os direitos sociais, muito bem, né? É o direito à saúde, à educação, à moradia, à alimentação de qualidade, ao lazer, à cultura, tudo isso, né, pessoal? Enfim, então, Sara, a gente tem do artigo 5º até o artigo 17, mas, gente, não quer dizer que a gente tenha só esses direitos ali inicialmente previstos, né, naquele momento inicial da Constituição. Lá no 225, né, Sara Gomes, eu vou ter o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, certo? Direitos que já vão entrar naquela nossa terceira geração dos direitos fundamentais, certo? Então, assim, a gente teve um ganho, né, considerável, tá, Tatiane? Você que está aí percorrendo, né, esses estudos do constitucionalismo contemporâneo, no Brasil, com a redemocratização, né, a gente teve um ganho considerável. Quando a gente vivenciou, pessoal, praticamente mais de 20 anos, quer dizer, quase 30 anos, né, de um longo período de restrição aos nossos direitos, com os golpes, né, os atos institucionais que a gente vivenciou durante aquele período da ditadura, né, em que preponderava unicamente restrição aos direitos, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, de comunicação, né, a tortura, enfim, né, situações que realmente não se podem considerar, né, não se pode conceber nesse nosso contexto atual, apesar da gente ainda ver muita situação degradante no nosso país, né, esses últimos dias, eu não sei se vocês acompanharam, o Ministério Público do Trabalho aí fazendo fiscalização em relação ao trabalho escravo. Gente, vocês acompanharam isso? Muito bem. Gente, esse momento da nossa aula, a gente não vai ficar unicamente, né, na dogmática do direito, não. A gente vai fazer essa análise crítica, né? A gente vai fazer, claro que a gente vai estudar esses institutos, as nossas ferramentas, mas a gente vai precisar fazer essa análise crítica, senão como é que a gente vai construir o nosso raciocínio, né, a nossa ponderação para que a gente possa, né, criar uma tese na nossa petição inicial, né, e o judiciário analisar essa petição inicial, tá certo? E dar uma resposta, né, uma resposta que seja uma resposta concretizadora da nossa Constituição Federal, quer dizer, da força normativa da nossa Constituição Federal, pessoal, né? A gente tem que tecer essa análise crítica. Essa análise crítica passa por essa análise valorativa dos institutos, né? A saúde, né? A saúde, quantos ministros da saúde a gente não teve aí durante essa e não está, né, acompanhando durante essa pandemia que a gente está vivenciando, tá certo? Uma crise que se tornou, como vocês podem acompanhar, né,
até com a questão da vacina, uma politização dessa ideia aí da vacina. Tem até uma aluna minha aí que vai estar estudando na monografia dela agora, no TCC2, né? Essa situação aí da vacina que chegou ao Supremo Tribunal Federal, né? Essa questão da politização, quer dizer, de se trazer um contexto político, né? Para uma situação que é essencial. Certo, pessoal? Estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Gente, não é simplesmente a gente estar aqui, né, Sara Gomes, debatendo o Instituto na sua acepção técnica. A gente tem que criar um raciocínio. Esse raciocínio, ele hoje passa por valores, né? Teoria dos direitos fundamentais, normas, regras e normas, princípios, tá? Gente, eu trouxe até aqui algumas indicações, tá? Fazendo aqui outro parênteses, tá certo? Para quem quiser retomar os estudos, eu acredito com quase certeza que essa obra vocês encontram também na biblioteca digital. Eu não consultei hoje, mas vocês encontram ali na biblioteca digital da universidade. Viu, Tatiane? Você que está aí, né, com os estudos da teoria do direito constitucionalismo, vocês encontram, acredito, essa obra, e é de acesso, uma leitura bem didática. Quem já ouviu falar aqui nesse livro, ó, do professor, juiz federal também aqui na nossa região, ó, George Malmenstein. Tá dando para ver aí, pessoal? De nada, Tatiane. É essencial, tá? Tá dando para visualizar, pessoal? O nome do livrinho aqui, ó, do livro não, né? Grande livro. Curso de Direitos Fundamentais, George Malmenstein, tá? A obra do professor, né? Ele é juiz federal aqui também, na nossa 5ª região, tá certo? E é bem interessante, porque vocês vão ter um retrospecto. O livro, a gente vai até utilizar, pode até utilizar em outros momentos aqui na disciplina, né? Mas tem até ilustrações, né? Vai falar sobre vários casos concretos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tá certo? A questão do reconhecimento. Gente, será que eu posso falar, Sara Gomes, Sara Jéssica, em reconhecimento das uniões homoafetivas no Brasil, sim ou não? Com certeza, né? Oi, Tatiane, repetiu o quê? O livro? Pergunta, né? Perguntei a vocês, será que a gente pode, né, falar hoje, considerar hoje, né, ano 2021, né, que no Brasil se reconhece a união entre pares homoafetivos? Com certeza, né? Isso já chegou, pessoal, ao Supremo Tribunal Federal, né? Já foi julgado lá um ADPF, um ADI, a 132 do Rio de Janeiro, né? As associações LGBTQI+, né? Então, assim, para a gente observar que os direitos humanos, os direitos fundamentais, eles evoluíram, né? A gente está em outra... não é a mesma concepção da Idade Média, século XIII, Magna Carta de 1215. Ali uma carta outorgada à nobreza, né? Uma carta imposta aos nobres, enfim. Certo? A gente está com outra conotação, que é essa que vocês estão falando aqui para mim, né? Considerando aqui no chat também a questão do neoconstitucionalismo, do pós-positivismo, né? Eu tenho que observar o quê? Na teoria dos direitos fundamentais, que existem normas, regras, né? E que existem normas, princípios, tá? Normas principiológicas, né? A existência dessas normas principiológicas, ela vai trazer para a gente também, né? Muitas vezes, Sara Gomes, Sara Jéssica, que essas normas, que também são direitos fundamentais, tá certo? Como a liberdade de expressão, princípios, né? A liberdade, a privacidade, a intimidade, né?
que são normas princípios, tá? Muitas vezes elas podem entrar em rota de colisão, né? Elas podem colidir, elas podem se confrontar num caso concreto, né? Quem que lembra aqui daquele caso, né, de uma modelo que até o professor George Malmenstein, ele trata aí, nesse livro dele, né, ele trata aí desses casos, né, justamente quando a gente tem uma colisão entre esses princípios, entre essas normas valores, tá? A gente vai ter que utilizar, quer dizer, o judiciário vai se utilizar de outro grande princípio de interpretação. O Supremo faz isso, né, cotidianamente, tá? Quem é que saberia me dizer? Daquele caso da Daniele Sicarelli, né, que houve uma exposição num ambiente que era, né, de um litoral, tá certo? E ela estava ali com, enfim, com o seu companheiro, né, com o seu parceiro naquele momento, em relações, em uma exposição, num contexto de uma intimidade maior, né, num ambiente aberto. Vocês lembram desse caso? Chegaram? A Tatiane lembra, né? Pronto, ali eu tenho em jogo o quê? A liberdade de expressão, né, dos sites, dos paparazzi, né, em estar divulgando aquela situação ali que incluía uma pessoa que tinha um conhecimento, né, na mídia, tá? Vocês estão lembrados dessa situação? O que é que o judiciário vai, né, ter que utilizar para resolver esses casos complexos, né, ou casos difíceis? Alguém já estudou? A gente vai se deparar, né, com essa situação na hermenêutica constitucional, né? E aí vai existir aquele princípio que trata da ponderação dos valores, né? O sopesamento de valores. O que é que vai prevalecer a maior ou a menor naquele caso concreto. É como se eu tivesse um caso ali, um hard case, né, de difícil solução, e o Supremo ele vai ter muitas vezes que avaliar o que é que vai preponderar, a maior ou a menor, né? Vocês já ouviram falar também uma cidade do interior da França, né? Esse caso também aconteceu no lançamento de anões. Na verdade, arremesso de anões, é o lançamento de anões, muito bem. Sara. Sara, é porque existia ali numa cidade do interior, numa cidade do interior da França, né? Esse local, essa localidade, onde as pessoas, né, para uma atividade, né, a grande maioria das pessoas para uma atividade de diversão, de lazer, né, elas assistiam ao que se chamava, uma espécie de jogo, né, arremesso de anões, né, ou lançamento de anões, tá certo? A gente vai ver que na França, né, a modalidade de controle não é num órgão do judiciário, é no que se chama Conselho Constitucional, ele tem um viés aí político, né, do âmbito da administração pública, tá certo? Mas esse anão, né, que era o senhor Wackenheim, pessoal, nesse livro aí do professor Jorge Malmenstein, ele traz boa parte desses casos, tá? Sara, esse anão, né, o Wackenheim, ele chegou aí até o Conselho Constitucional francês, né, em busca do acesso dele ao direito ao trabalho, né? Para ele era um trabalho, certo? Para ele era uma forma de sustento, né? De ganhar, de ter o seu sustento, de ter a sua manutenção. Mas, ao mesmo tempo, existe a ideia da dignidade da pessoa humana. Será que esse tratamento em relação... E aqui no Brasil, né, a gente vê muitos anões utilizados aí em programas de TV, né, numa espécie de programas aí que tem uma conotação mais, né, para o lado mais cômico, mais do humor, né? A que ponto a dignidade dessas pessoas, né, está sendo respeitada?
certo? Então, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Um paralelo, né? Como é que isso seria tratado no Brasil? Não é? Será que seria um direito ao trabalho, um direito ao sustento do anão? Será que realmente iria violar a dignidade da pessoa do anão se fosse uma situação, né, pejorativa, constrangedora, realmente violadora desses direitos humanos? Tá claro, gente? Sara Gomes. Entendem? Esse cotejo aí eu poderia chegar ao judiciário, né? Como, por exemplo, uma biografia não autorizada aí do Roberto Carlos também, em determinado momento um autor escreveu, certo? Acabou que foi obtido um acordo, tá? Mas realmente eu tenho a liberdade de expressão, né? E do outro lado a intimidade, a privacidade, como é no caso também, como aconteceu também no caso dessa atriz aí, dessa modelo Daniela Sicarelli, certo? Então, vocês estão observando que o Poder Judiciário, ele vai se deparar com situações complexas, né? Vai caber ao advogado, nós como, digamos, não gosto nem desse termo, mas operadores do direito, lançarmos essa tese, né? Essas teses que devem ser devidamente construídas, pessoal. Na petição inicial, qual é o instrumento inicial para levar ao judiciário? Bora lá, pessoal, falando aí dos princípios. Qual é, né? Dos princípios que vão, né, efetivamente impulsionar o judiciário a atuar. Vamos lá. Ou o judiciário ele atua ex officio. Sara Gomes, Sara Jéssica. A Sara Jéssica, que já estagiou ali na unidade. Será que o juiz ele vai atuar ex officio, de ofício, ele vai iniciar? Não, né, pessoal? Mas aí ele vai ser impulsionado, né? O princípio do impulso oficial para poder o quê? Aquela petição inicial que vai trazer uma tese, isso, justamente, Tatiane, a inércia jurisdicional, né? Vai trazer uma tese. E essa tese, pessoal, o que é que eu quero que fique claro para vocês? Nós, enquanto operadores do direito, e vocês que já estão nos estágios, né, nas petições iniciais, é fundamental o direito do cliente, o direito do assistido, né, se esse for, por exemplo, assistido, né, aquele que é atendido ali pela Defensoria Pública, por exemplo, né, ele é beneficiário da gratuidade, tá certo? Fundamentar na Constituição Federal, é a nossa lei suprema, é a nossa lei maior. Se eu não fundamentar, né, a minha causa, a minha tese nos fundamentos, nos valores da Constituição, né, nos dispositivos constitucionais, como é que eu vou poder fazer o caso do meu cliente chegar numa instância recursal até o Supremo Tribunal Federal? Tá claro isso, pessoal? Tá claro, gente? É essencial que eu tenha, muito bem, Sara, o fundamento também fundamento material, a Constituição, ela não é só fundamento formal, né? Formal no sentido de dizer qual é a espécie normativa, se vai ser lei complementar, se é lei ordinária, né? Ela é fundamento material também, ela é fundamento valorativo, ela é fundamento axiológico, pessoal. É uma ferramenta essencial. Por isso, aí na nossa aula também a gente vai estar falando de supremacia e rigidez constitucional, tá? Será que eu posso dizer, gente, que a nossa Constituição, ela é suprema, Tatiane, e ela é rígida ao mesmo tempo? Ana Larissa, Sara Jéssica... Isso. Ela é rígida por quê, pessoal? O que vocês acham? Fundamento, exatamente, é fundamento. É alicerce, né? Como a gente viu, vocês mesmos colocaram aqui na aula, né? Ela organiza o Estado, né? É a lei maior, é a lei garantidora,
a Sara também falou, né? Garante os nossos direitos fundamentais, estrutura todo o Estado, estrutura o Poder Judiciário, estrutura o Poder Legislativo, o Poder Executivo, traz as competências, né, desses poderes, traz as competências dos entes federados, tá certo? Da União, né, os entes públicos, né? Os entes de direito público interno, da União, dos estados, município, Distrito Federal, né? E aí, pessoal, a nossa Carta Magna, ela é suprema, né, nesse contexto. E ela é rígida. Por que ela é rígida também? Por que ela é rígida? Porque não pode alterar tudo, tem itens que não podem, que são cláusula pétrea, e também tem um quórum específico para alteração. Perfeito, Tatiane. Obrigada aí pela tua participação. Gente, porque existem, né? E aí, o ministro Alexandre de Moraes, até lá nos livros dele, né, nos manuais do direito constitucional, ele vai falar que a nossa Constituição ela é super rígida, né, Tatiane? Porque, e também acho que foi a Sara, né, que colocou aqui, Sara Jéssica, necessita emenda e contém cláusulas pétreas, perfeitamente, pessoal. Eu tenho as cláusulas pétreas, né? No nosso artigo 60, parágrafo 4º, a gente já falou aqui delas, por exemplo, a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, enfim, os direitos e garantias fundamentais, né? Que a gente colocou aqui como situações, que são situações, artigo 60, parágrafo 4º, que não vão poder ser modificadas, né? Sob pena de um rompimento aí desse vínculo federativo, tá certo? E a Tatiane e a Sara colocaram aqui também a ideia das emendas, pessoal. Quer dizer, a nossa Constituição ela é rígida porque ela possui um procedimento mais complexo, né? Muito mais dificultoso para que ela venha a ser o quê? Modificada, alterada, né? Então, não é de qualquer sorte, não é como uma lei ordinária, não é como uma lei complementar, né? É um procedimento mais complexo que está previsto aí no nosso artigo 60, né? Sobretudo no artigo 60, parágrafo 2º, como a Tatiane disse, né? Aqui na aula, né? Precisa de um quórum qualificado, né, Tatiane? Que quórum é esse, pessoal? Exatamente, 3/5, e aí lembrando, em votação, né, em 2 turnos, nas 2 casas do Congresso, quer dizer, seja na Câmara, né, 2 turnos em cada casa, na Câmara ou no Senado, muito bem. A proposta, tá aqui, eu estou fazendo só uma leitura breve, né, a Constituição, artigo 60, caput, poderá ser emendada mediante proposta, aí tem, né, de onde vai ser iniciada essa emenda à Constituição, né, essa proposta de emenda constitucional, a PEC, né, e ele diz no parágrafo 2º, a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, em 2 turnos, né, 2 turnos de votação, considerando-se aprovada se obtiver em ambos, né, em ambas as casas, né, em ambos os turnos, 3/5 dos votos dos respectivos membros, tá certo, pessoal? 3/5 dos votos. Então, não é qualquer tipo de procedimento, né? Um procedimento mais rígido, mais complexo e mais difícil de se alcançar nessas casas do Congresso, tá? E também, né, as matérias, né, propriamente ditas. Gente, se eu perguntasse a vocês, Tatiane, Sara, eu preciso ter a sanção presidencial para que uma emenda à Constituição ela esteja válida aí no nosso ordenamento, Tatiane? Não, muito bem, certo? Aí ele diz assim, a emenda à Constituição será, é o parágrafo 3º, né, Tatiane? Promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Vocês observaram agora no início da semana, né? A gente teve essas eleições, entre aspas, aí, né? Para o Senado, né? A nova gestão aí do Senado e da Câmara dos Deputados, e até das mesas, né? Que gerou aí um dissenso. Todo o contexto de lobbies políticos, tá certo?
E aí ele diz, a emenda será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado com o respectivo número de ordem, né? Até agosto de 2020, a gente está em 108 emendas à nossa Constituição Federal, né, de 88. Então, gente, por que eu perguntei se precisa de uma sanção presidencial? Seria o trâmite do procedimento legislativo, né, propriamente dito. Mas aqui para as emendas não há essa sanção do presidente, né? Por que eu falei? Porque isso aí já foi alvo, não é, de uma questão em exame de ordem, né? Num dos exames da OAB já foi questionado, já foi perguntado a respeito aí dessa né, necessidade de uma sanção presidencial e, obviamente, não há essa necessidade, tá claro? Pessoal, na outra aula, a gente vai tratar aqui, né, um pouco mais dessa teoria dos direitos fundamentais, fazendo uma abordagem só e fazendo uma, como a gente começou a fazer, né, com habeas corpus, liberdade de locomoção e permanecer, dessa geração dos direitos fundamentais, tá certo? Para já estar entrando também, falamos hoje do neoconstitucionalismo, né? A ideia de constitucionalização dos direitos, quer dizer, eu hoje não vou estudar só o direito civil, né? Como eu tinha falado, a união estável, né? Perguntei a vocês, só sob o ponto de vista do direito civil. Não, a gente também vai fazer, sobretudo, o estudo fundamentado, né, nos pressupostos, nos fundamentos constitucionais, na previsão constitucional. Então, essa é a ideia do neoconstitucionalismo, essa é a ideia do pós-positivismo, né? Eu não tenho mais só a lei, a figura do juiz boca da lei, intérprete único e exclusivo da legislação, né, técnica propriamente dita. A interpretação que se faz hoje é também valorativa, é hermenêutica constitucional, tá certo? A união homoafetiva, da mesma forma, né? A interpretação é valorativa, né? Embora isso não esteja previsto constitucionalmente. A gente vai estar estudando o fenômeno da mutação constitucional também nessa nossa primeira unidade. Então, o viés é de... Oi, Sara Jéssica, com certeza, eu vou achar perfeito, né? Não vou estar aqui, com certeza, pode ligar à vontade, tá certo? Muito pelo contrário, vou me sentir aqui muito honrada de estar podendo ver um pouco de vocês, né? Nem que seja nessa nossa modalidade remota. Com certeza, é o ideal, tá, Sara Jéssica? Mas realmente não é, né, uma situação que a gente vai obrigar, né? Evidentemente, tá certo? Então, gente, a ideia do neoconstitucionalismo, né, para a gente só dar uma síntese, a ideia de se estudar. Por exemplo, eu não posso falar no direito à propriedade, né? Só com base, né? Isso, Tatiane, no Código Civil. Usar, gozar e dispor da propriedade. Como é isso, pessoal, hoje em dia? Como é isso na ideia da constitucionalização dos direitos? Eu vou poder... Exatamente, Tatiane. A propriedade cumpre uma função social, né? Tem até na nossa Constituição o cumprimento lá pelo artigo 170, né, da ordem econômica, o cumprimento da função social da propriedade. Eu não vou poder incomodar o meu vizinho, pessoal, porque eu quero ouvir a minha música, né, em um limite que ultrapasse os decibéis permitidos pela legislação ambiental, né? Todo mundo tem direito ao silêncio, o direito à paz em última instância, né? A minha propriedade não pode ser abusiva, aí do ponto de vista do direito civil, da responsabilização civil, né? Lembram não sei se vocês já estudaram responsabilidade civil, né? É o dano pelo abuso do direito, certo? Eu não posso abusar dos meus direitos, eu tenho que conviver em sociedade. Conviver em sociedade, né, exige que a gente se coloque no lugar do outro. O que é se colocar no lugar do outro? Tatiane, Sara Gomes, Sara Jéssica, Giovana.
Muito bem, doutora. Empatia, né? Essa é a palavra de ordem, gente, nos nossos dias, né? A gente se colocar no lugar do outro. Olha aí, a Sara Jéssica se colocou aí no lugar da professora Ana Paula, né? Porque ela disse, eu posso ligar a câmera, né? Certamente, se sentir à vontade, com certeza. Estou me colocando no lugar do outro, né? Eu não deixo o outro ali sozinho, eu compartilho, né? Não estou dizendo que isso necessariamente tenha que ser seguido, mas assim, é uma ideia de empatia, certo? A gente tem que compartilhar, né? A gente tem que conviver melhor nesses nossos, sobretudo nesses tempos difíceis que a gente está passando, né, gente? Nessa pandemia. Como foi, Giovana? No quê? A polícia foi? É porque o pessoal sempre aluga casa, né, para fazer calorada. Aí os vizinhos Tá, chamaram a sim. polícia por 5 da tarde. Aí acabaram com o trote por causa do barulho. Sim, entendi. Agora fiz a ligação. O pessoal se reunia, né? Alugava uma casa, entendo. E aí o volume, né? Realmente, olha lá, olha como você já vivenciou, né? Esses valores aí em sociedade, né? Então, como a Tatiana e a Sara colocaram, a gente tem que ter empatia, pessoal. Né? Ao mesmo tempo que vocês estão aí do outro lado e a gente está aqui desse lado, a gente vai estar nessa concepção, nessa visão de empatia, né? Todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo pode ter suas dificuldades, né? Pode ter um momento difícil, né? Pode ser que hoje eu não pude, digamos entre aspas aí, eu não pude assistir aula, a minha saúde não permitiu, enfim, dentre outros tantos, né? Outras tantas situações, tá certo? Então, não se preocupem que a gente está aqui também para compreender essas situações. Gente, só para terminar, Tatiane, pessoal, eu tinha dito outra fonte, né, que eu ia indicar para vocês, ó. Olha aí. Sem data venha. Já viram esse livrinho? Do ministro Barroso, Tatiane. Gente, do ministro Barroso, ó, Luiz Roberto Barroso, sem data venha. Na verdade, esse livro é um pouco autoral, né? Autoral no sentido de ser uma biografia dele, tem um retrospecto histórico, é muito interessante, né? Eu, assim, sou uma fã do ministro Barroso, certo? Gosto muito da leitura, das obras, e, assim, é um livro que eu indico aí para quem quiser fazer uma leitura mais amena, ele vai também trazer as decisões em que já atuou, um percurso histórico, um percurso biográfico, tá certo? Bem interessante, né? Também para a nossa disciplina. Para quem quiser aí, eventualmente, é um livro novíssimo, tá? Foi recém-lançado agora em dezembro de 2020, tá bom? Para quem quiser tiver interesse nessas leituras complementares, né, pessoal? Gente, eu vou fazer a chamada aqui de vocês, tá bom? Vocês, se puderem responder no microfone ou no chat, eu agradeço, tá certo? Só um instante, estou só acessando aqui a página. A Ana Larissa está aqui, né? Presente, professora. Tá ok. A Giovana. A Hanna não veio hoje. Presente. Atrasado. A Giovana, né? Isso. A Yara não veio. José Helder. José Rafael. José Rafael não tá. Maria Eduarda. A Sara Mendes está aqui, né? Presente. Ok, Sara. A Sara Jéssica. Também, né? Aí, a Tatiane. Presente. Ok. E Yoshiharu
também está aqui, né? Ok. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Boas leituras. Até a próxima. O Chiharo está aqui. E o Ângelo não está. Então, pessoal, até a próxima terça-feira, tá certo? Bom final de semana e se cuidem, por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Tchau, pessoal.